Então nesse momento a live tá gravando. Eu vou subir pro YouTube assim que nós terminar e depois que subir pro YouTube eu disponibilizo o vídeo para vocês, tá? A correção é referente à parte 2 das atividades, essa última que vocês estiveram fazendo. Ela ainda é juros simples. A próxima aula a gente vai iniciar os juros compostos, por isso que é bom a gente deixar bem clara essa parte do juro simples, porque muitos dados do juro simples a gente continua usando no juro composto. A gente vai mudar alguma coisinha ou outra na fórmula, mas a questão da gente pegar os dados no enunciado e colocar na fórmula, a gente vai usar sempre a mesma. Então, quanto mais clara a gente deixar essa parte inicial, melhor vai ser para o final do conteúdo, tá? Vamos fazer que nem a última vez. Eu explico a atividade. Assim que encerra a explicação de uma questão, a gente passa a palavra para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, coloca ali, a gente tenta explicar. A gente explica de novo, faz de novo, qualquer coisa, se precisar. Então é bom a gente sempre... Se tem alguma dúvida, é bom pôr, né? Vamos deixar ela bem clara para facilitar no decorrer do conteúdo, tá? Eu vou usar a calculadora aqui para fazer os cálculos, tá? Que teve alguns alunos que pediram para quando fazer, colocar na calculadora como é que está sendo realizado os cálculos, tá? Então a calculadora vai participar dessa aula. E vamos ao início então, né? A primeira questão, eu não sei se está na mesma ordem, tá? Pode ser que tenha alterado a ordem, mas as questões são as mesmas, tá? Então, você pegou um empréstimo de 40 mil reais a uma taxa de 36% ao ano, em um regime de juros simples. Após 125 dias, quanto você pagará de juros? Sempre quando a gente estiver trabalhando aqui na informação, aqui no enunciado, a gente for trabalhar com juros, vamos usar aquela formulazinha amarela, tá? Que é a mais simples, é só a multiplicação, a gente não precisa ficar fazendo muita alteração, tá? Então vamos lá, tirando as informações do enunciado, você pegou um empréstimo de 40 mil, então 40 mil é o valor que a gente pegou, nosso valor inicial é o nosso capital. Então o nosso capital, deixa eu ligar a caneta, o nosso capital vai ser igual a 40 mil. A uma taxa de 36% ao ano. Então a nossa taxa, que é o izinho, vai ser de 36%, isso, ao ano, em um regime de juros simples, então a forma de juros simples, após 125 dias, então o nosso tempo vai ser de 125 dias. Quanto você pagará de juros? Então a informação que ele quer saber qual que é os juros que vai render esse 40 mil que você pegou de empréstimo num tempo de 125 dias a uma taxa de 36% ao ano, correto? Lembrando que a nossa taxa do nosso tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, se a taxa estiver em anos, a gente tem que levar o dia para anos, o tempo para anos, tá? Eu sempre aconselho vocês levar o tempo para anos, que a taxa a gente já vai dividir ela aqui por 100 e ela já vai virar um número decimal, ela vai virar 0,36, tá? Vamos pôr a calculadora aqui que fica mais fácil da gente fazer. Então, a gente tem o 36% dividido por 100. Isso resultou em 0,36. O tempo, ele está em dia. Então a gente tem 125 dias. Como é que a gente vai transformar em anos? A gente vai dividir o tempo por 360, que é o ano comercial, que é considerado o ano comercial, 360 dias. Então vamos pegar os 125 dividido pelo 360. Resultou num número bem grande, como a gente tinha trabalhado, pega 3 casas decimais por aproximação, só para não precisar usar todas, tá? A gente usa 3 casas decimais. Então ficou 0,347. Após ajustado essas informações, lembrando que agora a nossa taxa está em anos, o nosso tempo está em anos. A gente está trabalhando sempre com a mesma unidade, agora a gente consegue substituir na fórmula. Então a fórmula que a gente vai usar é a amarelinha dos juros, onde ele quer saber os juros. Então o nosso juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual que é o nosso capital? 40 mil.
vezes a nossa taxa, que é de 0,36, vezes o nosso tempo, que é de 0,347 anos. Isso aqui não precisa ter o anos, isso aqui é só informação. Então, nossos juros vai ser igual. Agora, para a gente resolver, basta fazer essa multiplicação aqui. Então, a gente vai usar 40.000 vezes 0,36, que é a nossa taxa, vezes o 0,347, que é o nosso tempo. Isso resultou em R$ 4.996,80. Então, 4.000 R$ 4.966,80. Qualquer valor aproximado aqui a gente considera, tá? Até 5.000 aqui a gente considera porque tem a questão de converter as taxas aqui, tá? Se usar mais casas decimais, vai chegar a um valor mais próximo, tá? Então, quanto mais casas decimais a gente usar, mais próximo chega o valor da realidade. Então, a gente considera qualquer valor próximo a esse, tá? Alguém Ô, diga? professor, Oi. nessa minha deu 5.000. Tá, ok. Por, eu dividi o 0,36 por 360, que é os dias que tem no ano. E deu Isso, 0,001. isso, vai Aí dar. ficou 5.000. Tem alguma diferença de você colocar isso aí na prova? Não, não. A questão não vai ser. A prova não vai pedir essa variedade aqui, ó. Que nem a tua deu 5.000, né? Foi porque Aham. foi a hora que você converteu a taxa, tá? Aqui a gente converteu o tempo, mas qualquer variação deste valor aqui, ela é aproximada, tá? Porque daí você trabalhou com a taxa usando 0,001, né? Então, ó, você está trabalhando com Uhum. 3 casas decimais. Aqui a gente usou a taxa com apenas 2 casas decimais, tá? Mas não tá errado o teu resultado, tá? É qualquer variação desse valor, a gente só tá trabalhando com casas decimais diferentes, tá? Tá, entendi. Então, toda vez que a hora que a gente for converter, for fazer qualquer atividade, essa variação aqui, a gente já vai estar contabilizando ela, tá? A gente aceita uma diferença de valores desde que seja próxima a esse valor, né? Esse aqui a gente trabalha com valor aproximado, né? De 4.966,80. Qualquer valor próximo a isso a gente considera certo porque é mais por conversão de taxas ali de. Mas tá certo, tá? Não tem problemas, tá? Mais alguma Boa noite, dúvida? boa noite. Boa noite, Augusto. Mais alguém com alguma dúvida com relação a essa primeira? Não? Então vamos para a próxima. Qual o capital que é aplicado a juros simples de taxa de 1,2% ao mês rende 3.500 de juros em 75 dias? Então ele quer saber os juros, né? Ele quer saber ele deu a informação de juros. Sempre quando a informação de juros tiver, a gente usa essa amarelinha porque é a mais fácil de usar, tá? É a mais simples de trabalhar com ela, tá? Então, qual é o capital? Mas dá pra fazer pela outra, tá? Se a gente for fazer pela outra, a gente vai acabar descobrindo o montante. Depois a gente subtrai o capital do montante, a gente tem o valor dos juros, tá? Então, qual o capital que foi aplicado a juros simples? Então, o que ele quer saber qual é o capital que foi aplicado a juros simples de 1,2% ao mês. Então, esse 1,2% é a nossa taxa. Então, nossa taxa de 1,2% ao mês, que rende 3.500 de juros. Então, esse é o nosso juros. Rende 3.500 de juros em 75 dias. Então, o nosso tempo vai estar em 75 dias. Agora, vamos pegar as informações que a gente tem aqui. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade, tá? Então, a gente leva o tempo, o valor que está a taxa, tá? Porque a taxa já vai ser dividida por 100, ela já vai virar um valor decimal. Se a gente for dividir valor decimal depois, pode ser que caia num número muito grande, tá? Então, a gente divide a nossa taxa por 100, porque ela vem acompanhada do sinal de porcentagem, né? Divide ela por 100, que vai resultar em 0,0
0,012. Vamos fazer na calculadora. Então a gente tem 1,2 dividido por 100. Opa. Dividido por 100. 0,012. Então a nossa taxa ficou em 0,012. Nosso tempo está em dias. Vamos levar ele para mês, correto? Quantos dias tem um mês? A gente trabalha sempre com um dia, com um mês, com 30 dias, tá? Então um mês vai ter 30 dias. Vamos pegar os 75 e dividir por 30. Então nosso 75, que é os dias que a gente tem, dividido por 30, que é 30 dias que tem um mês, resultou em 2,5 ou 2 meses e meio, tá? Substituindo na fórmula agora, a gente chegou que o nosso juros é de 3.500. Então, 3.500 vai ser igual ao nosso capital, vezes a nossa taxa, vezes o nosso tempo. Então, capital, que é o que ele quer saber, continua ali, vezes a nossa taxa, que é de 0,012, vezes o nosso tempo, que é de 2,5. Vamos fazer a multiplicação aqui. Esses dois aqui a gente consegue multiplicar. Então, vamos ficar com 3.500, que é o nosso juros. Vai ser igual ao nosso capital, vezes 0,012 vezes 2,5. 0,03. 0,03. Agora, esse 0,03 aqui está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 3.500 dividido por 0,03, que vai ser igual ao nosso capital. Então, o nosso capital vai ser igual a 3.500 dividido por 0,03. 116.666,66 é um valor aproximado, tá? Qualquer variação dentro deste valor é considerado, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa? Não? Então vamos para a próxima. Quanto você receberá ao final de 4 meses se aplicar R$ 5.000 a juros simples com uma taxa de 5% ao mês? Então vamos pegar as informações. Quanto você receberá? Ele quer saber qual que é o valor final que você vai receber. Então é o nosso montante. Ele quer saber qual que é o nosso montante, que é o capital que a gente investiu, mais os juros que vai render desse capital aqui. Ao final de 4 meses, 4 meses é o nosso tempo de 4 meses, se aplicar o capital de 5.000, então 5.000 vai ser o nosso capital, é o valor inicial que a gente investiu, a juros simples com uma taxa de 5% ao mês. Então a nossa taxa vai ser de 5% ao mês. O tempo está em mês, a nossa taxa está em mês, não precisamos fazer conversão, só dividimos a taxa por 100. 5 dividido por 100, 0,05. Então esse é o valor que vamos usar na fórmula. Agora a gente está trabalhando com montante, a gente usa a fórmula do montante, que é montante igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Então, nosso montante vai ser o nosso capital, que é de 5.000, vezes 1 mais o nosso I, que é 0,05, vezes o nosso T, que é 4 meses, que é de 4.
correto? Prioridades, resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, nosso montante vai ser igual a 5.000 vezes 1 mais 0,05 vezes 4, 0,2. Então, 0,2, correto? Continua resolvendo o que está dentro dos parênteses. Então, a gente vai ter que o montante vai ser igual a 5.000 vezes 1 mais 0,2. Então, a gente já tem o 0,2 mais 1. Isso vai resultar em 1,2. Fazendo a multiplicação, então, nosso montante vai ser igual a 5.000 vezes 1,2. Então, 1,2 vezes os 5.000 vai resultar em 6.000 reais. Então, esse é o nosso valor final. Então, quanto você receberá ao final de 4 meses se aplicar 5.000 a juros simples, com taxa de 5% ao mês? Isso vai ser 6.000 reais. Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos para a próxima. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Qual o valor do capital aplicado? Então, ele perguntou aqui, ó, como a gente já está trabalhando, ó, rendendo juros. Se a palavrinha dos juros veio no enunciado, a gente usa a fórmula dos juros, que é bem simples e é mais fácil de realizar. Então, ó, num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30%. Então, a nossa taxa, 30% ao ano, durante 8 meses. Então, durante 8 meses. Então, nosso tempo será de 8 meses. Rendendo juros simples no valor de R$ 192. Então, nossos juros foi de R$ 192. Qual o valor do capital aplicado? Então, ele quer saber qual que é o valor que a gente investiu, que ficou 8 meses em uma poupança que rende juros de 30% ao ano, e esse juros foi de R$ 192. Então, ele quer saber qual que foi esse capital que a gente investiu. Informações: a nossa taxa e o nosso tempo deve estar na mesma unidade. Então, a nossa taxa a gente vai dividir ela por 100. 30 dividido por 100, 0,3. Então, 0,3. O nosso T, que é o nosso tempo, é de 8 meses. Então, a gente vai pegar e vai transformar em anos. Para transformar em anos, a gente vai dividir o 8 por 12. Então, a gente vai pegar 8 dividido por 12. 0,66667. Então, 0,666. 3 casas decimais que já está de bom tamanho, tá? Os juros a gente continua do mesmo jeito. Agora a gente só substitui na fórmula. Agora lembrando que nossa taxa está em anos e o nosso tempo está em anos também. Então agora fica mais... A gente está trabalhando sempre com a mesma medida. Então os juros... Já vamos pôr os valores ali. Os juros é de R$ 192. Vai ficar igual ao nosso capital, vezes a nossa taxa, vezes o nosso tempo. Então, o capital é o que ele quer saber, vezes a taxa, que é de 0,3, vezes tempo, que é de 0,666. Então, a gente consegue fazer essa multiplicação. Vamos fazer essa multiplicação. 192 vai ser igual a capital vezes... Então, a gente tem ali 0,3 vezes 0,666. Isso resultou em 0,1998. Então, vamos usar 3 casas decimais, tá? 0,199.
Esse 0,199, ele está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, fica 192 dividido... Nossa, que dividido mais feio. Opa. Dividido por 0,199. Isso vai ser igual ao nosso capital. Então, o nosso capital vai ser igual a 192 dividido por 0,199. Isso resultou em R$ 964,82. Então, R$ 964,80. Esse é um valor aproximado. Qualquer valor dentro dessa próximo a esse valor é considerado, tá? Por questões de conversão. Às vezes alguém converteu a taxa, tá? Em vez de converter levou a taxa para os meses, em vez de levar os meses para anos, mas vai dar uma diferença bem pouco, eu acredito que R$ 2, R$ 3, tá? Professor, a minha Diga. deu 960. Tem alguma diferença? Não, a diferença é o que eu tô falando. A diferença ali foi de conversão. Provavelmente você dividiu a taxa de novo, né? Levou a taxa para meses, né? Sim. Daí vai dar uma diferença, mas é uma diferença pouca, ela é considerável, tá? Aí a gente considera essa... Mais alguma dúvida? Então vamos para a próxima. Quanto você receberá se investir um capital de R$ 20.000 a uma taxa de 0,4% ao mês após 3 anos, 4 meses e 15 dias? Então essa tem bastante de conversão aqui. Então vamos lá. Quanto você receberá? Quanto você receberá? Então o que ele quer saber qual que é o nosso montante, que vai ser o capital que a gente investiu mais os juros que rendeu sobre aquele capital. Se investir um capital de R$ 20.000 a uma taxa de 0,4% ao mês. Então a nossa taxa é de 0,4% ao mês. Após, então, o nosso tempo, né, vai ser 3 anos, 4 meses e 15 dias. Isso não é um 15, isso é um 11. Esse é o 15. 15 dias. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dividir a taxa por 100. Lembrando aqui, ó, por isso que eu tenho que falar para vocês, sempre quando a gente estiver trabalhando com a taxa e o tempo diferente, a gente leva o tempo. A gente sempre leva o tempo para a taxa, porque ó, nesse caso aqui, a taxa já vai dar um valor bem maior, ó, com mais vírgula, porque ele está pegando um valor decimal e está dividindo por 100. Então a gente vai usar o 0,4 e dividir por 100. Ó, ele já virou um valor meio grande, ó, 0,004. Já é um valor considerável. Se você for fazer mais alguma divisão em cima desse valor para converter ele vai virar um valor muito grande, vai ficar mais ruim de trabalhar, tá? Porque aqui na taxa a gente vai ter que usar o valor completo, tá? Então agora a gente vai converter o tempo, vamos transformar tudo em meses, tá? Vamos começar pela parte dos anos aqui. 3 anos. Cada ano tem 12 meses. Então a gente vai pegar os 3 anos vezes 12 meses que tem cada ano. Então só nos anos aqui a gente tem 36 meses. Mais os 4 meses, mais esses 15 dias, vamos converter ele em meses, correto? Então a gente tem 15 dias dividido por 30, que vai ser 0,5. Agora a gente vai somar todos esses valores que a gente está trabalhando todos eles aqui em mês. Então aqui tem mês, mês e mês, né? 15 dias é meio mês. Então a gente vai ter 36 mais os 4 meses mais os 15 dias, que é 0,5. Então a gente tem 40,5. Então esse vai ser o tempo que a gente vai trabalhar. Então o nosso tempo vai ser 40,5. Agora a gente substitui na fórmula. Depois que a gente fez todas as conversões possíveis, a gente vai colocar lá na fórmula. Então, nosso montante vai ser igual ao nosso capital, que é de 20 mil,
vezes 1, esse 1 é da fórmula, tá? Mais a nossa taxa vezes o tempo. Então, a nossa taxa que é de 0,04 vezes o nosso tempo que é de 40,5. Vamos resolver primeiro esse parênteses de dentro. Então, o nosso montante vai ser igual a 20.000 vezes 1 mais o valor que a gente vai obter ali de 0,04, que é de 0,004 vezes 40,5, 0,162. Então, 0,162. Vamos fazer a soma dentro do parênteses antes da gente multiplicar. Então, nosso montante vai ser igual a 20.000 vezes 1 mais 0, 162. Então, a gente já tem o 0,162 mais 1,162. Realizando a multiplicação, então o nosso montante vai ser igual a 1,162 vezes os 20.000, que é o valor do capital que a gente investiu. 23.000, não é uma vírgula, é um ponto. 240 reais. Qualquer valor próximo a esse será considerado, tá? Qualquer valor considerado que a gente diz aqui vai dar uma diferença de no máximo 5, 6 reais, tá, pessoal? A diferença não dá muito grande. Não importa a conversão que você fizer, não vai dar uma diferença muito grande, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse? Não? Acho que esse era o último. Sim, esse era o último. Então, pessoal, com relação às nossas atividades de juros simples, era isso, tá? A gente trabalhou essa. Antes da gente fazer qualquer tipo de atividade avaliativa, a gente ainda vai voltar e revisar o juro simples, tá? Porque a partir de quarta-feira estaremos iniciando no juro composto, tá? Mudam as coisinhas, muda a questão de fórmula, alguma coisa, mas as informações geralmente são essas: montante, capital, taxa e tempo, tá? Não vai mudar muita coisa. A regrinha da taxa e do tempo continua a mesma, tá? Elas têm que estar sempre na mesma unidade. E a taxa a gente sempre divide ela por 100 para tirar da porcentagem.